A escravidão. A escravidão é dor no coração. Escravidão é maldade, também é o racismo. Então vamos lutar para com isso acabar. Brasil Afro. A história econômica do Brasil colônia está ligada à exploração da cana-de-açúcar. As primeiras plantas da cana-de-açúcar chegaram ao Brasil trazidas da Ilha da Madeira, pelas mãos de Martim Afonso de Souza, em 1532. A partir desse momento, as plantações da cana-de-açúcar passaram a ocupar grandes espaços de terra, principalmente no Nordeste brasileiro. Os grandes produtores da cana-de-açúcar eram os senhores de engenho, que produziam o açúcar no próprio engenho com a mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava vinha da África a bordo dos navios negreiros, também chamados de navios tumbeiros. Era uma viagem muito longa e muitos escravos morriam devido à péssima condição de higiene e alimentação precária. Conta a história que, para distrair as crianças, as escravas africanas faziam bonecas com suas próprias vestes. Essas bonecas eram chamadas abayomi, que pode significar encontro feliz ou meu presente. Roteiro dos navios negreiros vindos da África para o Brasil. Século XVI, saíam de Serra Leoa, Senegal, Guiné, Guiné-Bissau e Gâmbia, e chegavam a Pará, Maranhão e Bahia. Século XVII, saíam de Congo, Gabão, Angola, Ganá, Guiné Equatorial e Camarões, e chegavam a Bahia, Pernambuco e Alagoas. Fim do século XVII e século XVIII, saíam de Congo e Angola, e chegavam a Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Ao chegar no engenho, os escravos ainda moravam nas senzalas, que eram grandes galpões onde recebiam pouca alimentação e dormiam no chão. Diferente dos escravos, os senhores do engenho moravam na casa grande, de onde também administravam o engenho. Muitos escravos sofriam fortes castigos, como o uso de máscaras, a palmatória, e eram chicoteados no tronco. Não são dois nem três, porém muitos os casos de crueldade de senhores de engenho contra escravos inermes. Sim, as moças que mandavam lhe arrancar os olhos de mucamas bonitas e trazê-las à presença do marido. A hora da sobremesa, dentro da copoteira de doce, boiando em sangue ainda frescos. Outras que espatifavam um salto de botina dentaduras de escravos. Um mandava-lhes cortar os peitos, arrancar as unhas, queimar a cara ou as orelhas. O motivo, quase sempre o ciúme do marido, a rivalidade de mulher com mulher. Muitos escravos conseguiam fugir para os quilombos, que eram locais onde os escravos conseguiam refazer as suas vidas. O quilombo mais conhecido é dos Palmares, que teve como líderes Ganga, Zumba e Zumbi. Zumbi dos Palmares é ainda hoje relembrado como um grande lutador e defensor da liberdade. Depois de muitos anos, o açúcar brasileiro foi substituído pelo açúcar holandês, produzido na América Central. Iniciava a crise do açúcar, com a descoberta das minas de ouro em Minas Gerais, no final do século XVII, este produto passa a ser a principal fonte de renda para os portugueses, que continuavam utilizando mão de obra escrava. Durante muito tempo, o Brasil foi colônia de Portugal. Em 1822, o Brasil consegue a sua independência e transforma num império. Durante o Império, o café torna-se o principal produto da economia brasileira. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Brasil da Guiana Francesa em 1727 por Francisco de Melo Palheta. As plantas ocuparam grandes extensões de terra, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná.
Os negros. Os negros eram trazidos nos grandes navios negreiros, e no Brasil eram vendidos para os fazendeiros. E muitos fugiam, mas quando eram alcançados, severos castigos sofriam, e muitos morriam. O que conseguiam fugir, formavam um quilombo, para escapar do chicote que pegava no lombo. Começaram plantando e colhendo cana-de-açúcar, depois veio o café, e o feitor pegava no pé. O tempo foi passando e alguns países, como a Inglaterra, passaram a se posicionar contra o tráfico negreiro e também contra o trabalho escravo. Pressionado pela sociedade e pelo movimento abolicionista, o governo editou algumas leis para acabar com a escravidão, ainda que de forma bastante lenta. Lei do Ventre Livre, em 1871, tornava livre os filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. Lei dos Sexagenários, tornava livre os escravos com mais de 60 anos. Poucos atingiam essa idade. Antes, porém, em 1850, foi criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro da África para o Brasil. Aos poucos, a escravidão foi perdendo força. A partir de 1887, intensificou-se a entrada de imigrantes europeus para trabalhar nas fazendas dos barões do café, em substituição ao trabalho escravo. Em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel, pressionada pela Inglaterra, assina a Lei Áurea, libertando todos os escravos. Ao serem substituídos pelos imigrantes afrodescendentes, sofreram com a falta de trabalho, moradia e alimento. A escravidão no Brasil. Tudo começou quando os senhores dos engenhos compravam os negros que vinham da África para o Brasil, trazidos nos navios negreiros. Nos navios negreiros, o espaço era curto e tinha muito mau cheiro. As negras africanas faziam com suas próprias vestes as abaiamis, bonecas de panos para as crianças distrair por causa do mau cheiro, da má alimentação e de muitos outros sofrimentos. Quando chegavam ao Brasil, eram escravizados, muitos fugiam, mas novamente eram capturados, e vários castigos levavam. A vida deles era muito sofrida, e não tinham boa comida, enquanto seus senhores levavam uma boa vida. A escravidão acabou, quando a Lei Áurea a princesa Isabel assinou, e foi assim que a escravidão teve seu fim.